Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Por que duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas ter respostas completamente diferentes? Imagine que uma pessoa perdeu o emprego e simplesmente desmoronou, ficou desmotivada com a vida. Imagina que uma pessoa perde o emprego e ela simplesmente não vê mais solução e desmorona e fica desanimada e acha que não tem mais saída. E outra pessoa perde o mesmo emprego e vê isso como uma oportunidade de empreender. Uma pessoa recebe uma crítica e se destrói por dentro, e outra pessoa recebe essa mesma crítica e vê aquilo como uma oportunidade de fazer ainda melhor. Uma mesma situação e respostas completamente diferentes. Por quê? E a resposta é relativamente simples, mas profunda. Tudo começa na nossa mente. Cada um de nós enxerga o mundo pela sua própria lente. E essa lente, ela é constituída pelas suas crenças, pelas experiências que você viveu até hoje. E o problema é acreditar que essa lente, ela mostra literalmente a realidade, quando na verdade ela mostra uma versão distorcida, uma versão interpretada pela nossa visão, e não como a coisa realmente é. E eu vivi isso. Durante muitos anos, eu procrastinei muito os meus sonhos, os meus projetos, e cada vez que eu procrastinava, o meu cérebro falava: você é preguiçoso, você não tem disciplina, você não consegue dar continuidade nas coisas que você deseja. E sabe o que acontece quando você acredita nessa voz da sua cabeça? O seu cérebro começa a procurar provas no dia a dia para confirmar isso que você acredita. Então qualquer pequena atividade que eu deixava para depois, era como se meu cérebro batesse um carimbo e falasse: preguiçoso, procrastinador. Tá vendo? É verdade, você deixa tudo para depois. Eu começava a ir na academia e com poucos dias ou menos de um mês, eu falhava uma semana e aí meu cérebro vinha e confirmava: você não consegue dar continuidade a nada, você não consegue levar nada a longo prazo. Só que às vezes que eu conseguia ser produtivo, que eu conseguia desenvolver as atividades, meu cérebro simplesmente não falava nada. Ele estava ali somente para me acusar e fortalecer aquela crença limitante, aquela crença negativa que eu tinha. E isso tem nome, chama-se viés de confirmação. E o nosso cérebro está o tempo inteiro fazendo isso, pegando provas no nosso dia a dia para confirmar aquilo que ele acredita. E essa crença de que eu não tenho disciplina, que eu não consigo levar um projeto a longo prazo, de que eu procrastino, ela não veio simplesmente do nada. Pode ser que alguém tenha falado alguma coisa para mim que me traumatizou na minha infância, pode ser que eu tenha passado por alguma experiência e por não ter continuado, o meu cérebro teve essa interpretação. O fato é que a experiência gerou um pensamento, e esse pensamento, por meio da repetição, ele se tornou uma crença. Então aquilo que era um problema de comportamento passou a ser um problema de identidade. Eu não agia como um preguiçoso, eu era um preguiçoso. E quando algo está na nossa identidade, é muito mais difícil de mudar. E a parte interessante é que nosso cérebro, ele aprende por meio de repetição. Ele adora isso porque ele transforma em hábitos. E hábitos economizam energia. Tudo que o nosso cérebro quer é economizar energia e automatizar as ações e os pensamentos. Então, se todo dia quando você acorda, você tem um determinado pensamento, e você repete ele durante o dia e por vários dias ao longo do ano, esse pensamento ele vai se fortalecer e vai se enraizar, e o seu cérebro vai passar a acreditar que aquilo é verdade. Se você começa a pensar que você não é bom o suficiente, que você não tem capacidade, que você não consegue ganhar dinheiro, que tudo dá errado para você, que tudo para você parece ser mais difícil, o que vai acontecer? O seu cérebro vai passar a filtrar as informações do dia para confirmar aquela crença. Só que o contrário também é verdade. Então, se você tem esses pensamentos, se você deixa os pensamentos entrarem na sua cabeça sem nenhum filtro e começa a alimentar esses pensamentos negativos, você vai colher somente emoções e comportamentos negativos. Só que, se você passa a prestar atenção no tipo de pensamento que você tem, começa a deixar de lado os pensamentos negativos e fala: opa, eu posso escolher quais os pensamentos que eu quero alimentar. E você começa a colocar pensamentos positivos no lugar desses pensamentos. Então, ao invés de pensar que você não consegue fazer, que tudo é mais difícil para você, você pode se perguntar: o que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Como eu posso ter uma renda extra? O que eu preciso aprender?
qual o conhecimento que eu preciso para poder aumentar minhas fontes de renda. E você começa a alimentar esse tipo de pensamento de que você é capaz sim. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que elas estão pensando sempre no modo automático. Elas deixam os pensamentos fluírem e vão alimentando qualquer pensamento que vier à cabeça. O segredo está em você escolher quais os pensamentos que você quer ter sobre si, principalmente relacionados à sua identidade. Então, um tipo de pensamento que eu tenho batido todos os dias no meu cérebro e que tem me ajudado, eu penso que eu sou um atleta campeão. Todos os dias, quando eu acordo, todo o tempo livre que eu tenho durante o meu dia, eu penso, eu tenho uma mentalidade de atleta campeão. Eu tenho a disciplina de um atleta campeão. Eu penso como um atleta campeão. Ao fazer esse pequeno jogo com o meu cérebro de repetir que eu sou um atleta campeão, eu penso e me comporto como um atleta campeão, pequenas atitudes no meu dia começaram a mudar. Então minha própria mente já está começando a me acusar quando eu vou tomar refrigerante. Ela fala assim, opa, um atleta campeão não toma refrigerante. E às vezes quando eu vou dormir tarde, ele fala, ó, um atleta campeão leva a sério o sono. Você precisa regular o seu sono. A partir do momento que você escolhe o tipo de pensamento que você tem, principalmente relacionados à sua identidade, e você começa a alimentar esses bons pensamentos, eles vão fazer com que sua mente comece a filtrar a realidade de uma forma que comprove que isso é real. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e vi que a nossa mente é capaz de produzir cerca de até 70 mil pensamentos por dia. E cerca de 95% desses pensamentos são no piloto automático, sem qualquer tipo de filtro, sem parar para pensar e analisar. E nós não temos a noção do poder que o pensamento tem sobre a nossa vida, como ele influencia e molda a nossa maneira de enxergar o mundo, as nossas relações, a forma como a gente se enxerga, se comporta. E a maioria das pessoas vive no modo automático e nunca se perguntam, mas por que eu tenho esses pensamentos? Esse tipo de pensamento, essa crença que eu tenho, realmente é verdade? Onde que está o fundamento dessa crença? Tá, entendi. Se o problema está na nossa mente, como que eu faço para mudar? O que eu preciso fazer para vencer esses pensamentos e instalar novos comportamentos? Eu não sou psicólogo. Tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui são coisas que eu aprendi através de terapia, de ajuda profissional, através de livros, de experiências que eu tive e que funcionou para mim. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é querer mudar. Parece óbvio, mas não é. Uma pessoa que não quer mudar, ela pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter os melhores mentores, a melhor estratégia, o melhor acompanhamento, que não vai adiantar nada. A verdadeira mudança, ela começa com uma decisão interna, genuína, sincera, não da boca para fora. E principalmente acompanhada de uma indignação. Eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu quero ser diferente. O segundo passo é fazer uma autoanálise honesta. Essa parte também é um pouco difícil, porque quando a gente pensa sobre a gente mesmo, a gente já tem o nosso viés cognitivo, é sentar consigo mesmo e se perguntar: o que eu penso sobre mim que pode não ser verdade? Quais os pensamentos que eu tenho alimentado todos os dias e que estão me limitando? Eu não tenho disciplina, eu sou preguiçoso. Isso é mesmo verdade? Ou eu tenho um padrão de fuga emocional que eu nunca tratei? Essa parte pode ser um pouco difícil da gente conseguir se ver de forma externa, porque a gente acaba se julgando através da nossa própria lente, através do nosso viés. E fica um pouco difícil de identificar quais são as nossas crenças limitantes, o que a gente tem feito de errado. Às vezes o orgulho acaba atrapalhando a gente nesse processo. O terceiro passo é questionar. Assim que surgir uma crença limitante ou um pensamento, ao invés de você aceitá-lo, pare e questione. Qual a fundamentação desse pensamento? Onde que está a raiz desse problema? O que me fez acreditar que eu sou assim ou que eu ajo assim? Qual a experiência que eu passei que me moldou dessa forma? Eu realmente sou assim ou só estou acreditando que eu sou assim? O que aconteceria comigo se eu mudasse a minha forma de pensar? Se eu trocasse esse pensamento ruim, negativo, por algo que eu quero conquistar, por alguém que eu quero ser. E eu preciso te dizer uma coisa importante aqui. Questionar suas crenças não significa fragilidade, frescura, e nem que você vai perder ou desconstruir parte da sua identidade. Muito pelo contrário, porque exige olhar para dentro de si e admitir que talvez, só talvez,
você esteve errado sobre si esse tempo todo. Agora, fazer tudo isso sozinho é muito difícil, porque, como eu disse, a nossa visão é enviesada. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem muita dificuldade de reconhecer os próprios padrões, reconhecer os erros, reconhecer os pontos cegos. Por isso que é muito importante buscar o conhecimento e também ajuda profissional. E sabe qual a maior diferença de uma pessoa que não tem resultado nenhum para outra pessoa que tem resultados extraordinários? Está no conhecimento e na aplicação do conhecimento. Tem uma frase que me marcou muito que ela fala: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então não basta apenas ter o conhecimento, mas a aplicação correta desse conhecimento faz toda a diferença. Por isso que eu quero incentivar você a buscar o conhecimento, a ler livros, a consumir conteúdos de valor e buscar ajuda profissional. E eu confesso que eu não via muito sentido em fazer terapia. Eu pensava assim, eu vou pagar para uma pessoa me ouvir falar e como que isso vai me ajudar? Só que como eu queria tirar o vício de jogos online da minha vida, minha esposa chegou para mim e deu uma dura em mim e falou assim: você me ama? Eu falei: amo. Ela: então prova para mim fazendo terapia. Aí eu falei: rapaz, agora não vai ter para onde correr, eu vou fazer por ela, porque por mim eu não via sentido. E aquilo doeu um pouco, mexeu comigo, mas eu falei: eu vou fazer. Se eu fizer a primeira sessão, não me sentir confortável, sentir que não rendeu nada, não vou fazer mais. E assim como quando eu li aquele livro pela primeira vez e tive alguns insights, alguns pensamentos que fizeram diferença para mim, com a terapia foi a mesma coisa. Contar com a ajuda e a experiência de uma pessoa que tem um conhecimento não só teórico, mas prático, para te ajudar a resolver conflitos emocionais, a conseguir te enxergar de fora sem o seu viés, te mostrar caminhos diferentes de perspectivas que você ainda não tinha visto. Isso fez toda a diferença para mim. E digamos que, assim como a leitura, a terapia foi uma ferramenta importantíssima no meu desenvolvimento. Posso dizer que eu tive um pouco de sorte de já ter encontrado uma pessoa, logo na primeira consulta, ter encontrado uma pessoa que gerasse identificação e que desse certo, porque eu sei que, infelizmente, muitas pessoas ficam procurando vários terapeutas e não encontram alguém que se sinta confortável. Mas se o primeiro não funcionar, busque outro profissional. O importante é você não desistir e procurar se desenvolver ao máximo. Se alguém tiver interesse, vou deixar o contato dele no primeiro comentário fixado. É só falar que você chegou até ele pela minha indicação, mas confere se ainda tem vaga. E para fechar, eu quero falar sobre algo que conectou tudo isso para mim. A Bíblia fala muito sobre como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, os nossos comportamentos e até mesmo a nossa vida espiritual. E o mais interessante é identificar alguns versículos da Bíblia que descrevem exatamente o que a neurociência diz. Em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso pensai. E é basicamente o que a psicologia moderna chama de reestruturação cognitiva, justamente no fato de pensar conscientemente, escolher os pensamentos que você quer. E Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o padrão desse mundo é deixar sua mente ser guiada pelo piloto automático, ser levado por qualquer pensamento que aparece, reagir por impulso, viver no modo automático. E a transformação da nossa mente quer dizer que toda a mudança ela começa pelo interior. Quando você tem uma mente saudável, sadia, a sua capacidade de discernimento e de tomada de decisões é muito melhor. E hoje em dia o que a gente vê com frequência são pessoas famosas que chegaram ao sucesso que tantas pessoas almejam, que têm muito dinheiro, que têm status, mas que não têm uma mente saudável. Isso acarreta em decisões erradas, vícios, comportamentos repulsivos, problemas de relacionamento, uma vida totalmente infeliz e desestruturada. E uma recomendação de leitura que tem totalmente a ver com esse tema e que explodiu minha mente quando eu li é O Poder do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy.
E em breve eu vou trazer uma análise completa desse livro, porque é um conteúdo de extremo valor, que ele fala sobre o poder do nosso pensamento, como filtrar os nossos pensamentos e usar os pensamentos a nosso favor. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Eu criei esse canal com o intuito de compartilhar as minhas experiências, os meus aprendizados, como eu fiz para deixar o vício em jogo online, um hábito totalmente negativo, como minha vida melhorou muito depois que eu parei de jogar e como eu fiz para substituir esse hábito antigo por um hábito novo, saudável, que é o hábito da leitura. Então nos vemos no próximo vídeo. Falou!